Você já sentiu o peso de uma escolha movida pelo orgulho? Imagine um anjo glorioso, criado com brilho ofuscante para refletir a luz de Deus, mas que, consumido pela arrogância, levanta sua voz contra o Criador e é lançado do céu em chamas, sua glória reduzida a trevas. Essa é a história de Lúcifer, o portador de luz que se tornou o maior inimigo de Deus. Mas aqui está o choque. A Bíblia não tem um capítulo chamado A Queda de Lúcifer. Então, onde encontramos essa narrativa épica que ecoa por séculos? Prepare-se para uma jornada que desvenda um mistério celestial, revela o segredo do orgulho que destrói e aponta para a vitória suprema em Cristo. Para mergulhar mais fundo na palavra e tornar sua leitura bíblica uma alegria diária, conheça o Bíblia Todo Dia, um guia prático para transformar sua fé. Inscreva-se, ative o sininho e venha conosco. A imagem de Lúcifer, o anjo caído, está profundamente enraizada em nossa cultura. Ele é retratado como um ser de luz celestial, cuja beleza e poder rivalizavam com as estrelas, mas que, movido por um orgulho devastador, declarou guerra ao Criador e foi expulso do céu. Essa história fascina e assusta, pois toca na origem do mal que permeia o mundo. Mas ao abrirmos as Escrituras, surge uma surpresa. Não há um capítulo único na Bíblia intitulado A Queda de Lúcifer. A narrativa que conhecemos é uma tapeçaria intricada, tecida com fios de diferentes livros, profecias e revelações, costurados ao longo dos séculos pela Igreja. Essa constatação nos lança em uma jornada investigativa. Como os teólogos construíram essa história a partir de textos que, à primeira vista, não falam diretamente de um anjo? Quais passagens serviram como alicerces para essa compreensão da origem do mal? Essas perguntas não são apenas curiosidades teológicas. Elas são essenciais para uma fé madura. Elas nos desafiam a ir além das tradições populares e mergulhar diretamente na fonte da revelação divina, a Palavra de Deus. Ao fazermos isso, descobrimos que a Bíblia, em sua profundidade, revela verdades que transcendem o tempo e nos equipam para a batalha espiritual que enfrentamos hoje. Nossa busca começa com 2 textos proféticos enigmáticos do Antigo Testamento: Isaías 14 e Ezequiel 28. Esses capítulos, à primeira vista, não falam de anjos ou demônios, mas de reis humanos, tiranos de sua época, que oprimiram nações com arrogância desmedida. No entanto, a linguagem usada pelos profetas é tão elevada, tão cósmica, que parece apontar para algo muito maior. Uma rebelião primordial que ecoa nos céus antes mesmo da criação do mundo. Como uma profecia contra um rei terreno pode se tornar a descrição da queda do maior inimigo de Deus? Essa dualidade é a chave do mistério e vamos desvendá-la juntos. Para entender a queda de Lúcifer, precisamos nos transportar ao coração da antiga Babilônia, a superpotência do século 7 a.C. Este império, conhecido por sua opulência, brutalidade e orgulho, dominava nações com punho de ferro. Seu rei, muitas vezes visto como uma figura quase divina, exigia adoração e submissão total, como se fosse um deus na terra. É nesse contexto que Isaías, o profeta, recebe uma mensagem de Deus, uma canção de escárnio contra o rei da Babilônia, descrita em Isaías 14, 3, 23. O capítulo se abre com uma promessa de esperança para Israel que sofrera sob o jugo babilônico. Deus declara que o opressor será derrotado e os exilados se alegrarão com a queda de seu tirano. A profecia descreve o rei humilhado na morte, descendo ao Sheol, o lugar dos mortos no imaginário hebraico, onde outros reis, outrora subjugados por ele, o recebem com espanto. Também tu foste debilitado como nós, tornaste-te semelhante a nós. Isaías 14:10, NVI. A mensagem é clara.
Nenhum poder humano, por maior que seja, é eterno diante da soberania de Deus. Mas algo extraordinário acontece no texto. A linguagem de Isaías transcende o contexto histórico imediato, elevando-se a um patamar cósmico. Em Isaías 14:12, ele chama o rei de estrela da manhã, filho da alva. No hebraico, Helel ben Shachar. Essa expressão, traduzida como Lúcifer na Vulgata Latina, significa portador de luz ou estrela brilhante. É um título de honra, evocando brilho e majestade, mas o profeta declara que essa estrela foi lançada por terra. A queda é tão dramática que abala o mundo. Os que te viam te contemplam e te consideram, dizendo: é este o homem que fazia estremecer a terra? Isaías 14:16. Por que Isaías usa uma linguagem tão elevada para um rei humano? A resposta está na dualidade profética. O rei da Babilônia, com sua arrogância desmedida, torna-se um símbolo de uma rebelião muito mais antiga. Suas ambições: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Isaías 14:13. Ecoam uma soberba que vai além do humano. Essa escada de orgulho, com 5 declarações de eu subirei, revela uma tentativa de usurpar o lugar de Deus, uma ambição que só faz sentido em um contexto celestial. Subirei ao céu, exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus. No monte da congregação me assentarei, serei semelhante ao Altíssimo. Deus, tu que eras luz, serás lançado às trevas por tua soberba. Tua glória será reduzida ao pó. Você já viu o orgulho destruir algo em sua vida? Comente abaixo. A história do rei da Babilônia nos alerta sobre a armadilha da arrogância, que pode derrubar reis e corações. Reflita, onde o orgulho já tentou tomar o controle em sua vida. Compartilhe sua experiência nos comentários e continue com a gente para descobrir a próxima peça desse mistério celestial. A Babilônia não foi o único império a exibir uma arrogância que desafiava os céus. No século VI a.C., a cidade de Tiro, uma potência marítima no Mediterrâneo, brilhava com riqueza e sofisticação. Seu rei, descrito em Ezequiel 28, era o ápice do sucesso humano, vangloriando-se de sua sabedoria e prosperidade como se fosse um deus. Ezequiel, inspirado por Deus, entoa uma lamentação contra esse governante. Mas, assim como Isaías, sua linguagem transcende o contexto humano, apontando para uma realidade espiritual muito maior. Ezequiel 28:1-10 começa condenando o príncipe de Tiro por sua autodeificação. Teu coração se elevou e disseste: sou Deus, no trono de Deus me assento no coração dos mares. Ezequiel 28:2. Tiro era um centro comercial que dominava o comércio marítimo, e seu líder acreditava que sua riqueza e inteligência o tornavam invencível. Mas Deus, através do profeta, declara que ele é apenas humano e será humilhado por sua soberba. Então, em Ezequiel 28:11-19, a profecia muda de tom, dirigindo-se ao rei de Tiro. A descrição se torna celestial. Estavas no Éden, jardim de Deus, estavas coberto de toda pedra preciosa, eras querubim ungido da guarda. Ezequiel 28:13-14. Nenhum rei humano esteve no Éden ou andou no meio das pedras de fogo. Essa linguagem aponta para um ser angelical, um guardião da santidade divina, criado com perfeição. Eras perfeito em teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel 28:15. O que causou a queda desse querubim? Pela multidão do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Ezequiel 28:16. A palavra comércio pode ser interpretada como tráfico ou calúnia, sugerindo que ele usou sua influência para espalhar discórdia. Sua beleza e sabedoria, dons de Deus, tornaram-se sua ruína. Teu coração se elevou por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ezequiel 28:17.
O julgamento divino foi severo. Te lancei, profanado, do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim da guarda. As profecias de Isaías e Ezequiel, embora dirigidas a reis humanos, convergem em um retrato consistente. Um ser celestial, exaltado em glória, mas corrompido pelo orgulho, foi expulso da presença de Deus. Essa dualidade, um rei terreno refletindo uma rebelião celestial, é a chave para entender a origem de Lúcifer como Satanás, o adversário. Vamos analisar mais de perto as palavras de Isaías 14 para entender a essência da rebelião. O versículo 12 declara: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. O termo Helel ben Shachar, Lúcifer, evoca um ser de brilho incomparável, criado para refletir a glória de Deus. Mas sua queda foi vertiginosa, um colapso de glória para a humilhação. Os versículos 13 e 14 revelam o coração de sua rebelião através de 5 declarações de autoexaltação. Eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. No monte da congregação me assentarei. Subirei acima das mais altas nuvens. Serei semelhante ao Altíssimo. Essas 5 frases formam uma escada de orgulho, cada degrau mais audacioso que o anterior. A primeira, subirei ao céu, mostra um desejo de transcender sua posição como criatura. A segunda, acima das estrelas de Deus, sugere superar outros seres celestiais. A terceira, no monte da congregação, alude ao centro do poder divino. A quarta, acima das nuvens, busca domínio sobre a criação. A quinta, serei semelhante ao Altíssimo, é o ápice da idolatria, a criatura querendo ser o Criador. Essa progressão revela a anatomia do pecado, um desejo insaciável de autonomia e glória própria. Ezequiel 28 complementa essa visão, mostrando um ser que já estava no topo. Como querubim ungido, ele habitava o Monte Santo de Deus, cercado de pedras preciosas e beleza incomparável. Sua queda não foi por querer subir, mas por corromper sua perfeição. Sua sabedoria se tornou arrogância, sua beleza se tornou vaidade. Ele usou sua influência para semear violência, talvez atraindo outros anjos para sua rebelião. Apocalipse 12:4 sugere que 1/3 dos anjos caiu com ele. O julgamento de Deus foi inevitável. Te fiz perecer, ó querubim da guarda, do meio das pedras de fogo. Ezequiel 28:16. Esses textos nos mostram que o orgulho é a raiz do mal. Lúcifer, criado para glorificar a Deus, escolheu glorificar a si mesmo, desencadeando uma tragédia cósmica, cujas consequências ainda sentimos hoje. Se essa análise está abrindo seus olhos para a profundidade da palavra, considere se inscrever e ativar as notificações para não perder nossas próximas histórias bíblicas. As profecias de Isaías e Ezequiel, embora enraizadas em contextos históricos, ganham clareza no Novo Testamento, que confirma a queda de Lúcifer como um evento real com impacto eterno. Em Lucas 10:18, Jesus faz uma declaração impressionante aos 72 discípulos, que retornam maravilhados por terem autoridade sobre demônios. Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Essa visão de Jesus não é uma metáfora, é um testemunho de um evento que ele presenciou na eternidade. A imagem de um relâmpago evoca a rapidez e a irreversibilidade da queda, ecoando Isaías 14:12. Jesus conecta a derrota de Satanás no céu com o poder dos discípulos sobre o mal na terra, mostrando que a vitória de Deus é contínua. Apocalipse 12:7-9 amplia essa narrativa, descrevendo uma guerra no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. O dragão é derrotado e precipitado na terra com seus anjos.
Essa passagem identifica explicitamente o dragão como a antiga serpente de Gênesis 3, unindo a narrativa da queda angelical à tentação no Éden. O termo Satanás, acusador, e diabo, caluniador, reforça sua identidade como o querubim caído de Ezequiel e a estrela da manhã de Isaías. Outra conexão poderosa está em 1 Timóteo 3,6, onde Paulo adverte que um líder da igreja não deve ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. Aqui o orgulho é explicitamente ligado à queda de Satanás, confirmando que sua rebelião foi motivada por arrogância. Essas passagens mostram que a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, apresenta um retrato consistente de um inimigo que, por sua soberba, perdeu tudo. Com sua expulsão do céu, Satanás fez da terra seu palco de rebelião. Seu objetivo permanece o mesmo: desafiar a soberania de Deus, agora usando a humanidade como alvo. Em 1 Pedro 5,8, o apóstolo nos alerta: sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Essa imagem de um predador faminto revela a destrutividade de Satanás, mas sua abordagem nem sempre é tão óbvia. Paulo, em 2 Coríntios 11,14, expõe uma tática mais sutil. O próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Como Lúcifer, o portador de luz, ele usa sua beleza e sabedoria originais para enganar. Ele não aparece com chifres e tridente, mas com promessas de liberdade, sucesso e verdade que, na realidade, escravizam. Em João 8,44, Jesus o chama de mentiroso e pai da mentira, lembrando sua primeira grande vitória, enganar Eva no Éden, distorcendo a palavra de Deus, Gênesis 3, 4, 5. As estratégias de Satanás são dupla, o orgulho e o engano. Ele apela ao nosso desejo de sermos como Deus, independentes e autossuficientes, como fez com Eva ao sugerir: sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Hoje, ele usa ideologias seculares que glorificam o ego, filosofias que prometem liberdade sem responsabilidade e até doutrinas religiosas que misturam verdade com erro. Sua mentira mais perigosa é fazer-nos duvidar da bondade de Deus, como quando sussurra: se Deus é bom, por que você sofre? Essa batalha espiritual é real e diária. Um exemplo moderno é a pressão para buscar sucesso a qualquer custo, sacrificando valores cristãos por reconhecimento ou poder. Ou a tentação de abraçar ideias que parecem iluminadas, mas nos afastam de Cristo. Compreender essas táticas nos equipa para resistir, mas exige discernimento espiritual, que vem da imersão na palavra. A história da queda de Lúcifer é um espelho para nossa própria alma. O orgulho que derrubou o querubim ungido é o mesmo que ameaça nossos corações. As 5 declarações de "Eu subirei", de Isaías 14, ecoam em nossas ambições quando buscamos glória pessoal sem submissão a Deus. Pense em um momento em que você quis controlar tudo, um projeto, uma relação, uma decisão, sem buscar a vontade divina. Esse é o eco da rebelião de Lúcifer, a voz que diz: eu sou suficiente. Vivemos em um mundo que celebra a autossuficiência. A cultura nos incentiva a ser mestres do nosso destino, a confiar apenas em nossa força. Mas essa mentalidade é uma armadilha. Como Lúcifer, que quis ser semelhante ao Altíssimo, acabamos vazios quando colocamos nosso ego acima de Deus. A Bíblia nos chama a um caminho diferente. Em 1 Pedro 5,6, lemos: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo. A verdadeira grandeza vem da humildade, não da autoexaltação. A segunda estratégia de Satanás, o engano, é ainda mais sutil. Ezequiel 28 nos mostra um ser corrompido por sua beleza, que agora usa a aparência de luz para seduzir.
No mundo de hoje, isso se manifesta em ideologias que prometem liberdade, mas escravizam, em filosofias que parecem sábias, mas negam Deus, em falsas espiritualidades que oferecem paz, mas desviam do Evangelho. Um exemplo é a ideia de que todas as religiões levam a Deus. Uma mentira atraente que dilui a verdade de João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Resistir a essas armadilhas exige discernimento. Como um caixa de banco que reconhece notas falsas por conhecer as verdadeiras, nós identificamos as mentiras de Satanás ao estudar a palavra de Deus. Quanto mais conhecemos Cristo, a verdadeira luz, mais fácil é rejeitar as imitações. A vitória em Cristo, ação. Nossa jornada nos levou das cortes de Babilônia e Tiro às alturas celestiais, revelando como a Bíblia constrói o retrato de Lúcifer, o inimigo invisível. Isaías 14 e Ezequiel 28, com sua linguagem transcendente, apontam para uma rebelião primordial, confirmada pelo Novo Testamento. Lucas 10:18, Apocalipse 12:7-9 e 1 Timóteo 3:6 mostram que a queda de Satanás foi real, motivada por orgulho, e suas consequências moldam a batalha espiritual que enfrentamos. Manter a fidelidade bíblica é crucial. Não construímos doutrinas em versículos isolados, mas na harmonia das Escrituras, do Gênesis ao Apocalipse. A serpente do Éden, Gênesis 3, o dragão de Apocalipse e o querubim de Ezequiel são o mesmo ser, cujo orgulho o levou à ruína. Essa consistência nos dá confiança para aplicar essas verdades à nossa vida. A história da queda de Lúcifer não é apenas um relato trágico. É um pano de fundo que destaca a glória da redenção. Enquanto Lúcifer disse, "Eu subirei", Jesus, sendo Deus, se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2:8. Onde o orgulho trouxe derrota, a humildade de Cristo trouxe vitória. O cordeiro que foi morto derrotou o acusador, e seu sangue nos purifica. Apocalipse 12:11. Essa verdade nos enche de esperança. Em 1 João 4:4 lemos: "Maior é o que está em vós do que o que está no mundo." A batalha é séria, mas o resultado está garantido. Para vencê-la, precisamos nos armar com a palavra de Deus. Estude Isaías 14, Ezequiel 28, Lucas 10 e Apocalipse 12. Use recursos confiáveis, como a Bíblia de Estudo NVI, para aprofundar sua fé. O Bíblia Todo Dia pode ajudá-lo a transformar a leitura bíblica em um hábito prazeroso, equipando-o para resistir ao inimigo. Vou deixar o link no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. Devocional final: onde o orgulho tem tentado você. Leia 1 Pedro 5:6 e ore por humildade. Pegue sua Bíblia, medite na chamada para se humilhar sob a mão de Deus e peça discernimento para rejeitar as mentiras do inimigo. Para crescer na palavra, confira o Bíblia Todo Dia, um guia para tornar a leitura e a oração uma alegria diária. Inscreva-se, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa de esperança hoje. Até o próximo vídeo.